Depois de muitos pedidos, eu resolvi trazer um teste analítico na prática para você, um teste de verdade criado por uma empresa de verdade. No começo da minha carreira eu procurei por testes assim para entender como é que isso funcionava, para não ser pego de surpresa num teste e não encontrei nada parecido. E hoje em dia também eu pesquisei na internet e não achei nada. Então vou deixar esse presente aqui para você. Você vai ver como é que funciona um teste analítico. Tenha em mente que esse teste ele não é super técnico, não vai ter nada de SQL aqui, não vai ter nada de linguagem de programação. Ele é mais voltado para negócios, então você aplicou para uma empresa que vai unir um pouco dessa parte de negócios com um pouco dessa parte de analítica, de dados. Eles querem validar se você tem conhecimento de Excel, se você tem conhecimento também do negócio e sabe fazer bons filtros aqui de acordo com as perguntas que eles têm. Eu resolvi abrir então esse arquivo que foi compartilhado com eles pelo Google Sheets, que é uma ferramenta da Google, de graça, você consegue abrir em qualquer plataforma. E por que eu resolvi fazer aqui? Justamente porque é mais fácil para você, é mais acessível para você usar. E hoje em dia tem crescido muito também. As startups em geral estão utilizando mais o Google Sheets. Mas se você prefere Excel, fique à vontade também para utilizar. É a mesma coisa, as funções mudam um pouquinho o nome, mas é a mesma coisa praticamente. Além disso, o teste está em inglês, então a gente vai fazendo junto aqui. Mas se você tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários também. Vamos lá, então esse teste aqui está relacionado com uma empresa que conecta usuários com veículos. Eu vou até te mostrar, eu estou te explicando isso para você entender como é que esses dados estão organizados. Então imagine aí que você tem usuários distintos utilizando veículos distintos e estão fazendo viagens. Então a gente tem 3 tipos de IDs, então são IDs, né, ou chave de cada grupo. Então nesse Trip ID a gente tem a chave de cada viagem. E não existe uma viagem igual a outra. Cada viagem vai ter o seu número específico, o seu ID. Veículo também vai ter o seu ID, mas o veículo já pode repetir. Por quê? Porque aqui a gente está estruturando uma lista de viagens. O veículo, se ele fizer 2 ou 3 viagens, ele vai aparecer 2 ou 3 vezes. A mesma coisa para o usuário. Se o usuário fez 2 ou 3 viagens, ele vai aparecer 2, 3 vezes aqui. Esse número vai repetir. Além disso, a gente tem Started at, que foi quando a viagem foi iniciada. Ended at, quando a viagem terminou. E aí eu vou fazer um comentário já aqui. Como você pode ver, esses valores aqui a gente chama de data stamp. São valores que não estão mostrando uma data somente. Ele está mostrando minutos também, provavelmente segundos, até minutos, né? Qual que é o problema disso? Porque na hora de filtrar algum comportamento, a gente vai ter que trabalhar esses dados de uma forma melhor, para a gente conseguir filtrar de uma forma melhor. A gente vai chegar lá já. Então, ended at, depois a gente tem região. Então a região a gente tem São Francisco, Washington e Seattle. Além disso, a gente tem essa versão do veículo, então a versão ou do software ou a versão do hardware do veículo. E depois disso, a gente tem trip status. O que é isso? Qual que foi o status da viagem? Se ela foi completada, se ela teve um problema de tech, ou... são só esses 2 status diferentes. Então a primeira pergunta é, quantas viagens foram completadas no mês de abril? Então a gente vai fazer o seguinte, como eu comentei, esses valores aqui de timestamp, eles são difíceis de filtrar, porque eles estão mostrando dia, mês, ano, hora, minuto. Às vezes segundos, milésimos, e aí depende da estrutura dos dados. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma coluna aqui chamada mês, e aí tem essa função que é month ou mês, e aí você abre parênteses, coloca essa data, e automaticamente isso vai te retornar somente o mês que você precisa. E aí, ó, vamos clicar aqui então. Automaticamente ele me falou que foi 1, então mês de janeiro, então não é para essa primeira. E aí ele já até te recomenda, te sugere que você faça o mesmo para as outras, que a gente já faria de qualquer jeito. Então vamos aceitar aqui. Então ele já coloca os meses para todas. O que a gente faz agora então? Vamos fazer de 2 formas diferentes. A gente pode selecionar tudo aqui e criar esse filtro. Clica aqui, criar filtro, e automaticamente aparece esse negocinho verde aqui no canto. Então o que a gente precisa filtrar? Número de viagens completas no mês de abril. Então vamos vir aqui, selecionar mês, limpar e deixar só o mês de abril. Acabou? É isso aqui então? Então se a gente selecionar número de viagens, a gente tem aqui ó, o count igual a 26. Aqui está o pega. E é bem simples na verdade, mas é por isso que na hora da pressão, como a gente tem tempo para resolver isso, a gente às vezes não lê tudo, não lê direito o enunciado. Mas já fica a dica aqui, geralmente não tem só uma condição, vai ter 2 ou 3 ou mais. O que ele falou? O número de viagens completadas no mês de abril. Então a gente tem que vir aqui também
e selecionar esse status. Então a gente vai simplesmente tirar esse tech error, que a gente quer só completa. E aí o número já mudou. Ó. Selecionando aqui, a gente tem 17. Então 17 viagens foram completadas no mês de abril. Vamos fazer de uma forma diferente agora. Eu vou tirar o filtro. Vou fazer o seguinte. Vou selecionar tudo aqui, ó. Ao selecionar isso daqui, eu vou vir aqui em Data, Pivot Table. Pivot Table ou tabela dinâmica. Então a gente cria aqui e ele te pergunta se você quer criar numa nova aba ou numa aba existente. Eu vou criar numa nova aba, para não bagunçar os dados. Então, a gente tem aqui então essa tabela dinâmica. O que a gente vai fazer? A gente pode adicionar linha, coluna, valores que a gente vai somar ou contar e alguns filtros. Então a gente vai adicionar linhas de mês. Mais uma vez, existem diversas formas de você brincar com isso daqui e chegar no mesmo resultado. Ao adicionar mês, a gente tem então mês 1, então janeiro, março, abril e maio. Como você percebe, não são todos os meses que a gente tem aqui no banco de dados, nesses dados aqui. Além disso, o que a gente precisa então? A gente precisa fazer uma contagem do número de viagens que foram completadas. Então a gente vem aqui em valores e vai colocar Trip ID, por exemplo. A gente pode colocar o Trip ID, que é o ID de cada viagem. Só que ele entendeu que o Trip ID é um valor a ser somado, porque é um número, né? Mas na verdade não é, ele é uma chave. Só que, por coincidência, essa chave ela é numérica. Então a gente vem aqui e muda isso daqui para count. Então, ou seja, a gente vai contar o número de viagens. Então aqui, ó, lembra que a gente tinha 26 em geral lá em abril? Deu a mesma coisa aqui, então a gente está no caminho certo. O que falta aqui? Colocar um filtro. Então esse filtro pode ser adicionado aqui mesmo. Ó. A gente coloca filtro. E o filtro ele é de quê? De status. E aqui ele está mostrando todos os itens. A gente limpa então e deixa só completo. E aí a gente tem o mesmo resultado. Ó, 17 viagens completas em abril. Ficou claro? Vamos para a segunda pergunta então. Na segunda pergunta a gente tem que responder qual o número de usuários distintos a gente tem em São Francisco. Mais uma vez, duas condições. Então a gente tem usuários distintos. Então a gente vai pegar esse user ID e ver quantos tem distintos aqui. Porque lembra que a gente falou? Eles se repetem. Um exemplo aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o mesmo número desse aqui. Ou seja, essa mesma pessoa fez 2 viagens. Na verdade, ele não terminou, ele foi até cancelado. Então a gente precisa de número de usuários distintos que a gente tem em São Francisco. Então vamos lá. Mais uma vez, 2 formas de fazer. Forma mais simples, usando a própria tabela dinâmica. Então a gente vai tirar isso daqui tudo. Vai vir aqui e a gente vai colocar nas linhas o nome da cidade. Então a gente tem a região aqui, né? O que a gente quer é São Francisco, mas a gente tem que também colocar mais uma condicional. A gente quer, na verdade, considerar somente usuários distintos. Se eu vier aqui, então, em valores e colocar usuário, ele vai, mais uma vez, ele vai colocar a soma, porque ele está considerando um número lá desse ID. Então a gente muda isso aqui para count. Só que na verdade não é count, porque ele quer somente usuários distintos. Tabela dinâmica é uma coisa fantástica, porque ela já considera vários casos que podem acontecer. Aqui dentro mesmo, você já tem uma função do Excel, que é esse count unique. Se eu colocar somente o count, ele vai considerar essas 3 viagens como 3 usuários distintos. Mas na verdade, o que a gente quer é justamente contar somente uma vez quando eu aparecer. Então eu vou colocar aqui, ó, count unique, e aí esse número ele já cai automaticamente. Então são 24 unique, e 27 viagens, né, que a gente tinha também de qualquer forma. Mas então, se você eliminar essas repetições, a gente tem o unique. Qual que é a outra forma de fazer isso? A gente pode vir aqui, selecionar tudo de novo, colocar um filtro, selecionar somente São Francisco, e aí o problema é que a gente tem os usuários repetindo aqui, né? Vamos fazer o seguinte, para facilitar nosso trabalho, vamos selecionar isso aqui tudo, criar uma aba nova. Supondo que vão ter outras perguntas também relacionadas a São Francisco, isso daqui pode te ajudar bastante. Então foi lá, eu criei uma aba nova aqui chamada San Francisco. E aqui eu posso usar aquela mesma função que a gente viu na tabela dinâmica, que é a count unique. Então count unique, que está contando o número distintos de usuários.
e aí a gente vai selecionar esses usuários aqui. Toma cuidado para não selecionar esse User ID também, porque ele vai considerar um número a mais. Então, por isso que eu até coloquei aqui, ó, só a partir da segunda linha. E aí a gente tem o mesmo número da resposta anterior. Então a gente tem aqui 24, 24. Se você tiver tempo, eu te recomendo fazer 2 vezes para ter certeza que você estava no caminho certo de uma delas. Justamente por esses filtros, essas condições adicionais que eles colocam ali. Pessoal, como eu comentei, essa prova aqui ela é uma prova simples que vai juntar o lado analítico, básico, com o lado mais de negócios também. E isso aqui poderia ficar muito mais complexo se eles quisessem testar, validar mais essa parte analítica, mas em geral as provas elas vão para esse caminho aqui mesmo. Você vai utilizar basicamente tabela dinâmica, filtro, alguns condicionais e vai ter que... O mais importante é você entender o que está sendo perguntado, palavra por palavra, porque geralmente tem algumas variáveis a mais ali, como eu comentei. Espero que o vídeo tenha ficado claro para você. Esse aqui é o canal Carreira Alpha. Semanalmente eu trago dicas que vão te ajudar a se desenvolver profissionalmente e, consequentemente, pessoalmente. Se você não for inscrito ainda, se inscreve aí. Isso vai me ajudar demais. Esse canal está no começo. E só de você dar like, comentar, deixar sua inscrição, o YouTube automaticamente entende que esse assunto está sendo útil para você de alguma forma. E aí ele procura outras pessoas que querem ser ajudadas também nesse sentido. Isso vai me ajudar demais. Então, se você puder deixar sua inscrição aí, comentário, sininho também e o like, eu agradeço demais. É isso daí, então. Eu te vejo na próxima semana e um abraço.